Aê, tá começando mais um Pod na Laje, um projeto incentivado pelo município de São Paulo. Vai, fica no bem confortável. Se a periferia tem gritado, te damos a voz e o espaço. Pega a visão na mensagem, não se esquece de deixar o like. Oi, gente, aqui é a Ana, apresentadora do Pod na Laje, e estamos iniciando a nossa segunda temporada. E hoje a gente está aqui com um convidado para abrir a nossa segunda temporada, o Clever, que é produtor. Se apresente aqui pra gente. Oi, pessoal. Eu sou o Clever Pereira, eu tenho 22 anos, sou libriano, tenho um irmão gêmeo, sou formado em produção audiovisual e atuo também como assistente de direção. E tô aí, né, na vida atuando como produtor cultural. E produzindo algumas coisinhas aí junto com o pessoal do teatro. Perfeito, perfeito. Gente, para iniciar essa conversa, ele já trouxe até curiosidades, né? Já no começo da conversa. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, como você se iniciou nesse universo cultural, audiovisual, enfim. Bom, a minha trajetória, eu acho que dentro da cultura, ela inicia ainda muito cedo, ali com 4, 5 anos de idade. Eu começo a fazer parte de uma ONG, que é o Lar Maricininha. Que é aqui perto também. Que é aqui perto, aqui na Zona Sul. Pertinho da minha casa. E era literalmente atravessar a rua. Eu já estava lá. Nossa. Literalmente. Então, onde eu tenho contato ali com as oficinas. Então, com a capoeira, com a dança, com o teatro. Então, esse é o pontapé para que eu entrasse nesse mundo artístico. E é o que vai encantando, né? Vai brilhando os olhinhos de quem nasceu para ser artista. E aí, esse foi o pontapé, assim. Esse é o lugar onde eu tenho meus primeiros contatos no meio artístico. Meu primeiro contato com o cinema também foi através do Lar Maricininha. Então esse foi o lugar aonde me inseriu e me abriu a porta para esse meio artístico que eu estou hoje. Legal. Enquanto a pessoa que produz e faz acontecer. Legal. Você falou que lá também foi quando começou também a parte do audiovisual. Qual foi a sua primeira lembrança com o audiovisual? Assim, você falou, uau, nossa. Pô, a minha primeira lembrança foi em parceria com o Jamac, o Jardim Art Club, que também é aqui perto. É aqui perto. Tudo tá aqui no território. Conectado. Tudo conectado, tudo sobre o território. Os poucos espaços que existem estão conectados. É isso. E eles tinham um projeto que era o Mascate Cineclube. É um projeto que ainda existe. E aí eles montavam toda uma estrutura de cinema dentro da comunidade. Então é isso, assim, o telão, as cadeiras, a pipoca. Criava um cinema, então, né? Criava-se Levava de fato o cinema para a comunidade. Exatamente. Né? A gente não ia até o cinema vinha até a gente, porque eles traziam o cinema até a gente. Legal. Então eu lembro desses meus primeiros contatos, assim, de assistir diversos filmes pelo Mascate, assim, de filmes que o Mascate proporcionava pra gente, em parceria com essa ONG. Tanto que a minha primeira experiência com o cinema 3D foi com eles. Tudo ali também pertinho. Tudo ali, tudo dentro desse território, assim. E aí, como que foi esse primeiro contato ali? O que você fez, assim, de primeira, assim? Vou lá, vou começar. O que você fez? Pô, eu tava assistindo, né? A gente ali, o menininho pequenininho que tava assistindo. Você fala, mano, eu quero entender esse lugar, porque eu já gostava muito dessa coisa da fotografia, né? Então, essa coisa da fotografia que vai de capturar momentos, essa coisa do visual sempre foi uma coisa que me apaixonou muito, assim, sempre foi uma coisa que me pegou. E aí eu fui entendendo no cinema esse lugar de, pô, esse lugar é bacana, hein? Essa possibilidade existe. E aí o que de fato me coloca nisso é em 2017, uma parceria do Lar Maricininha com o Instituto Criar, que era através da oficina Vídeo Criar. Onde ex-alunos iam em instituições parceiras para dar uma formação introdutória e muito geral do que é fazer audiovisual, do que é fazer cinema, para também aproximar essas pessoas, né? Sim. E aí ali produzi o primeiro filme, A Bola, que é isso, né? O primeiro a gente nunca esquece. Sim. E aí ali eu entendi o que de fato eu queria fazer, assim, da potencialidade que tem o cinema para mim. A narrativa, né? Você poder contar histórias. E contar as nossas histórias, poder né? Contar as nossas histórias. E aí, foi para esse universo, você foi pro Criar, ali, fazer produção. Você fez produção? Fui. Formado em produção pelo Instituto Criar. E como foi essa transição aí de trabalho, né? Curso, trabalho, enfim, como que foi isso? Cara, foi muito bacana. Porque antes de entrar no Criar, eu ainda
produzi uma outra coisa junto com o Jamac, porque aí quando eu produzi isso na oficina Vídeo Criar, eu não tinha idade pra entrar no Criar, eu ainda era muito novinho, e aí não tinha idade. E aí você fala, pô, o Criar é bacana, as pessoas sempre foram falando do Criar como um lugar muito mágico. Sim. E aí você fala, pô, quero muito entrar, mas não tem idade porque você precisa ter 18 anos. Falei, tá longe de eu fazer 18 anos, hein, família? E aí, nesse meio tempo, em 2017, eu participo de uma outra oficina do Jamac. E aí eu produzo um outro filme onde reafirmo o meu lugar de, pô, é no cinema mesmo que eu quero estar. Legal. E aí, quando abro as oficinas, as inscrições pro Criar, quando eu fiz 18 anos, a Thaís Escapa me mandou, ela falou, se inscreve, e se inscreve pelo Jamac. Bacana. Falei, ô... Agora. Me inscrevi e passei. Maravilhoso. E aí, maravilhoso. Estudar cinema, que era o lugar que me brilhava o olho, e recebendo pra estudar. É esse detalhe, né? Tem esse detalhe. A gente tem que falar sobre isso. Era recebendo Pra estudar. Pra estudar. Uma pessoa que não tinha trabalhado ainda, que fiz curso aí, né, preparatório, do primeiro emprego. Passei essa fase da vida. Monte seu currículo. Montei lá no Excel, aquele currículozinho, enfim, passei essa fase da vida. E aí não fui chamado para nenhuma entrevista por conta dessa coisa da dispensa militar. Então eles não contratavam meninos que iam fazer 18, porque se fosse chamado pro alistamento, eles não podiam quebrar o contrato. Enfim. Nossa, tem esse detalhe, tem né? Tem essa coisa. Caramba. E aí não fui trabalhar. E aí quando veio o Criar, eu falei, mano, eu vou estudar num lugar no centro de São Paulo, em contato com um monte de jovens. E aí isso que é, né? Um menino que já vem também, importante falar, esqueci, também veio da militância da criança e do adolescente. É importante falar disso, de participação do fórum, da conferência. Então, quando eu entendi o Criar, o lugar onde eu vou me conectar com os jovens de outras periferias, também são jovens articuladores, falei, mano, perfeito, vou estudar cinema, me conectar com o jovem e ganhar dinheiro. É isso. Pronto. Eu acho que é importante também a gente trazer um foco, vamos dizer assim, que no caso do Criar, o Jamac, são projetos via as leis de incentivo, né? A importância que ela tem em existir para que jovens como nós, como outras pessoas que, enfim, possam acessar esses espaços. E a questão do Criar trazer essa perspectiva a gente tem uma bolsa para você, ajuda de custo para você poder estudar, porque é período integral. Sim. Gente, é importante também trazer isso, período integral o curso, e você ganhar uma bolsa, seja audiovisual, dança, teatro, qualquer coisa. É uma valorização da gente também como pessoa, porque não tem como a gente ficar em um espaço, um período integral, sem receber. Porque a gente vem de um lugar onde a gente precisa ajudar dentro de casa, família. Pô, sim. Né? Para você ter as suas coisas, você precisa trabalhar, porque a gente não tem essa facilidade, né? A gente não é herdeira. A gente não é. A gente herdou beleza. É bem a gente isso. herdou saúde. Às vezes falha, simpatia. mas a gente herdou simpatia e carisma. Dinheiro a família não deixou. Pois é. E aí a gente precisa dessas aberturas de acesso aos espaços. Então, quando você traz essa perspectiva, essa ótica, e também trazendo a perspectiva de que a gente está indo fazer um curso dentro do centro, onde é uma coisa muito elitizada, ainda infelizmente... eu fui da turma 8, a gente não tá fazendo aqui, como é que se diz? Propaganda para o Criar, não é isso. Mas é uma questão de saber agradecer as oportunidades que a gente teve, né? Fato. É isso, o Criar, de fato, o Criar foi um lugar que me abriu portas, assim. E muitas portas. Criar. Qual foi a primeira porta que o Criar abriu? Já vamos começar daí agora. Os trabalhos. Negócio. Eu me formei, e aí, datas importantes, estourou a pandemia. E aí, a primeira turma pós-pandemia foi a minha turma. Então, era esse lugar de a gente tá voltando, a gente não tá, o cinema parou, o cinema não parou, como é que tá isso? E aí, eu me formei em 2022. E aí, em 2023, eu fiz aí a formação continuada, então fiquei monitor. No final de 2023, eu recebo um convite. Um convite não, né? Fui fazer uma entrevista para uma vaga de produtor executivo. E aí a pessoa que estava me entrevistando, ela falou, eu acho que essa não é a vaga para você, mas eu tenho uma outra vaga para você, numa coisa que você vai gostar. E aí eu fui contratado para ser aprendiz de direção no projeto DNA do Crime. Olha, que coisa chata! Olha que tristeza! Olha como eu fiquei triste. E aí fui convidado, fui contratado. Que o meu trabalho é bom. E aí fui contratado para ser aprendiz de direção no projeto DNA do Crime, que é um projeto da Paranoide para Netflix.
E aí ali foi onde a cabeça explode, né? E aí eu lembro da minha primeira diária, foi o Look and Feel, em Guarulhos, era uma noturna. E aí? Não, e aí é isso, era a gente estourando parede, roubando banco, com um monte de gente armada, um monte de cara armado. Falei, gente, cinema é uma loucura. E um monte de gente gritando e na madrugada e estourando 3 horas da manhã uma bomba enorme em Guarulhos. Falei, gente, isso aqui é maluquice. O que eu tô... Você fala, não, mas eu tô no lugar certo. Gente, é isso que eu quero fazer. Porque isso é maluquice. Eu encontrei os doidos igual a mim. E muita gente, assim. Porque, gente, é muita gente. É pra fazer Pra fazer cinema é muita gente. E eu ficava olhando e falava, mano, é muita gente, é isso. O olho brilha. E aí você lê o roteiro. E aí você vai imaginando algumas coisas. E aí eu ficava, não, essa cena acho que vai ser assim, assim, assim. Aí quando eu vi a cena acontecendo, eu falei, ei, gente... Não foi assim. Eu não imaginei assim. E o negócio também aconteceu. Eu falei, cara, essa coisa da interpretação. Quem tá contando a história também é um bagulho muito louco. E aí eu falo que cinema é mágico e mentiroso. Que é isso, assim, um lugar ele se transforma em 4 lugares diferentes e tá dentro do mesmo lugar. Assim, E ninguém percebe. E ninguém percebe. É o poder de contar a história. E aí eu fico olhando e falo, mano, e é essa coisa da interpretação. Quem tá gravando, grava de um jeito, tá contando a história de um jeito, por uma ótica. E aí é muito louco, assim. Essa é a minha primeira experiência. Foi o grande primeiro projeto. Foi um projeto que me desafiou em muitos lugares, em muitas coisas. Inclusive pela distância da minha casa. Então é isso. O morar aqui, eu amo meu território, eu amo o lugar onde eu moro. Mas é isso, assim, a distância do centro, a distância dos lugares onde aconteciam as gravações era uma questão. Tinha gente que demorava 40 minutos pra chegar em casa e eu demorava 2 horas. E aí, então, de entender esse lugar de, pô, eu não tenho sobrenome, porque tinha uma galera que tava ali porque era a prima da coordenadora. Então, tinha esses lugares, assim, sabe? De, pô, eu não tenho sobrenome, mas eu tenho que fazer o meu nome aqui dentro. E aí, já aguentar 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar, mais 12 horas de set. E não aí, de dormir. entender, às vezes não dormir pouco. E às vezes, o camarim tá acontecendo, tá muito tranquilo, você dá uma cochilada. Cochilada, porque é isso, não tem dificuldade pra dormir também. Metrozão, ó, deita e dorme. Não, eu acho legal você trazer essa parte também, esse recorte territorial, né? A gente tá aqui no extremo da Zona Sul, já, divisa ali com Diadema. A questão dos acessos para quem vai trabalhar, seja em qualquer segmento, não só audiovisual, é muito complicado. A questão da rotina diária, o transporte público, a gente sabe que não é lá aquelas coisas. E para quem não sabe, para quem... A maioria hoje já deve ter mais uma noção. Mas o audiovisual, a gente tem uns horários muito loucos. Muito louco. Né? Se a diária é 3 horas da manhã, então você tem que acordar ali meia-noite. Entendi. A gente aqui, né, meia-noite, para poder dar tempo de chegar para cumprir o horário de 7 ali. Então, é uma realidade muito complexa, né? E você cai num lugar muito diferente, né? Você tá numa realidade aqui no extremo, no meio da favela, tal, isso, aquilo, várias coisas acontecendo. E você vai para um lugar onde o acesso é diferente, é um acesso elitizado. É que nem você falou, você tem ali uma equipe onde tem os QIs, né? Os quem indica ali, né? Debaixo das asas do tio, da tia, do primo, não sei quem, não sei quem. Os diretores sempre traz alguém, não que eu ache ruim, mas acaba tirando o lugar de uma pessoa que nem ou você, ou eu, ou outras pessoas que a gente conhece, que tá ali porque quer estar ali. Não é porque alguém colocou, é porque a gente estudou, a gente se formou, a gente buscou aquele lugar ao sol, né? E às vezes a gente acaba não tendo a mesma relevância, talvez, né? Sim. E a gente trabalha para um caramba. Pô, nossa, e como trabalha, assim. E aí, pra mim, era muito louco, porque eu entendi esse lugar, a partir do momento que eu entrava, eu queria sugar tudo. Tudo eu queria sugar, então tudo eu prestava atenção, como que o diretor pensava, como que a cena se construía e tal, porque eu falava, mano, eu tenho que juntar o máximo de informação para eu voltar e compartilhar com os meus. E aí, entender nesse lugar de ponte, de que é isso, pô, eu consegui acessar. Esse era o primeiro passo, consegui acessar, furar a bolha. E aí, como que eu me mantenho e como que eu trago parte do conhecimento da bolha pra eu fazer lá com os meus? Porque eu tenho um monte de história lá que eu também quero contar com os meus, e eu tenho que falar pros meus, eles fazem assim, funciona. Ou, pô, a gente faz assim, funciona mais do que a forma como eles fazem, assim. Sim. E aí, de entender o quanto os lugares que eu conseguia acessar, também eu tinha uma responsabilidade que era pegar aquele conhecimento, de fato, aprender o máximo que eu podia pra conseguir trazer e compartilhar com os meus para que eu produzisse com os meus também. Então é isso, tinha diária, tô de folga do projeto, a gente tava fazendo o projeto aqui. O negócio acontecer ao mesmo tempo que a gente não pode parar, porque eu não sei até quando que eu mantenho lá. Isso também
de novo, a gente já falou isso em outros episódios, mas eu acho que reforçando. Não é só acessar, que nem você falou, e estourar a bolha. É se manter dentro do local, da rotina ali, do negócio. Porque é difícil, né? Porque você é job. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá em outro lugar. Só que se você não tem um círculo de amizade, se você não cria uma rede, se você não cria oportunidades, tanto para você quanto para outros, não fica. Porque eu ia falar, eu não vou chamar o Clever, ele não é um bom produtor, não assistente direito. Não vou. Vou chamar não sei quem, vou chamar não sei quem. E às vezes é isso, é se manter. E aí tem uma coisa que é muito louca, porque a gente vai olhando assim, vai percebendo que às vezes só ser bom pra gente não basta. Não é, nunca é suficiente. Só ser bom não basta. Você tem que ser bom, e aí você tem que ser carismático, e aí você tem que ir ganhando essas pessoas, porque é isso, as pessoas precisam lembrar de você não só como bom. Sim. As pessoas precisam, você tem que ser sempre mais, assim, você sempre tem que ter um negocinho a mais, e aí você tem que estar no ciclo, e às vezes você tem que rir. Mesmo não querendo. Mesmo não querendo, porque é isso, você sabe que já tem um próximo projeto, que o chefe tá num outro projeto já, e aí ele vai chamar os dele, e aí você precisa estar amigo desses pra você estar no outro também, e aí você tem que ir nessa rede. De fato, assim, porque quando você não tem o sobrenome, você não tem o QI, você tem que buscar esse QI a todo momento. O que é muito cansativo. E é muito árduo, é muito cansativo, porque às vezes você não quer, né? Às vezes você não quer. Você quer ser chamado por mérito. Por mérito. Não só porque você conhece alguém. Não E depois dessa série, qual foi os próximos trabalhos, assim, que você acha que teve também destaque, assim? Pô, depois desse, e aí fiquei um tempo fora, né? O projeto acabou aí começo de 2024, fevereiro mais ou menos, e aí fiquei um tempo. Todo mundo falando, o cinema tá muito difícil, o pós-pandemia, os projetos não estão acontecendo e tal, e aí fiquei um tempo fora, e aí fui fazendo outras coisas, meu gato pingado, e aí em agosto eu sou chamado para participar da equipe para fazer a novela Beleza Fatal. Que tá um sucesso agora. A gente tá gravando, né, na novela já que finalizou, já Sim. teve toda a repercussão, enfim. Como foi gravar Beleza Fatal? Cara, e aí foi outra grande maluquice, assim. Você foi de que nessa? Eu fui também estagiário de direção. Direção. Também estava como assistente de direção. E, cara, foi outra grande experiência, porque aí era eu estar trabalhando com globais. Camila Pitanga. Assim, era os grandão, assim. Então, a Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli, Caio Blá, Erson Capra. Então, uma galera, assim, muito foda. Muito foda. E aí foi um projeto que me desafiou muito também. A gente gravou... Vou contar aqui, hein, família. Foi no Rio de Janeiro? Não, pouquíssimas cenas. A gente gravou em Osasco. Cinema é mágico e mentiroso, tá? Vou contar pra vocês. Cinema é mágico e mentiroso. A gente gravou quase tudo em Osasco, tá bom? Queria estar contando pra vocês. É a dica não, mas fala... É a curiosidade do dia sobre a novela. Pô, eu queria estar contando. Tá tudo em Osasco. Tudo em Osasco. Mas que foi muito bom também, porque quando você vê pronto, você fala, cara, cinema é mágico e mentiroso real. Não, eu não sabia desse fato. E olha que eu acompanhei a novela, adorei. Achei que era no Rio, ó. Então, tipo assim, você entender como... Uma coisa bem pensada e bem produzida, de fato, você conta a história como que você quiser. Como produtor de locação faz diferença. Entendeu? Você, de fato, conta essa história. E aí foi um projeto que me desafiou muito, que me colocou muito nesse lugar de... Pô, agora tô de igual pra igual com essas pessoas. Claro que eles com a trajetória enorme que eles têm. Mas que é isso, mano, a gente tá almoçando junto... A gente tá aqui trocando ideia e falando de como foi o final de semana junto e tá tudo bem. E foi muito bacana, assim, foi muito bacana. E esse também foi outro projeto que eu fui olhando, porque aí tem uma diferença muito grande, né? Muito disparo, que é a produção do DNA do crime, que é isso, assalto... Crime e sangue, papapá e dananã. E aí vem Beleza Fatal, que é isso? Tem muita morte? Tem muita morte. Tá? Muita gente matando? Muita gente matando. E pei. Peteco. Mas tem todo um outro enredo, assim. A beleza, então, né? Então é uma história que é contada de uma outra forma, de uma outra vertente completamente diferente e de uma outra produção, assim. Então essa coisa do DNA do Crime, a gente gravou poucas coisas em estúdio. Não foram tantas, foram muitas locações. Então eu saí muito externa, né? Muito externa. E aí outra curiosidade importante é essa sobre mim. A primeira vez que eu viajei de avião foi graças ao cinema.
Olha, vamos fazer como é que se diz? Um adendo a isso, gente. Tem que O falar. acesso a avião, a viagens, vamos falar de a viagens por avião, né? Uhum. É uma coisa que realmente, geralmente, quando você começa a trabalhar, é quando você tem o primeiro acesso. Eu também. A primeira vez que eu fui de avião foi com trabalho. E é uma coisa, é muito louca, né? É uma mistura, porque você já tá ali ansioso por causa do trabalho. E você cria uma Entendeu? outra por conta do avião, da viagem. Como que é o aeroporto? Porque ninguém te fala, olha, no aeroporto você tem que fazer isso. E ninguém te fala. Conta, gente. Não, você só chega lá e descobre. E às vezes isso é um problema. Gente, eu vou Mas, abrir um enfim. canal só pra falar como que essas coisas acontecem, tá? É. Pra ajudar vocês. Perrengues. Tá? né? Não passei muito perrengue, não, mas Não, a gente também vai não. buscando as histórias e vai contando pra ajudar vocês. Mas nessa é legal, primeira. mas é uma coisa Pô. legal. Tchau. Pra onde vai quando você chega pra primeira vez, né? E aí despacha a mala e aí embarca. Só que aí despachar a mala é lá embaixo, lá no... Embarcar é lá em cima. E aí embarcar é lá em cima. E tem que achar o portão, e tem que ir no seu... Entendeu? Gente, é uma loucura mesmo. O negócio. Mas é isso, assim, primeira vez que eu viajei foi... E aí com o DNA eu tinha acabado de entrar na equipe, sei lá, não tinha um mês, de fato eu tinha entrado. E aí fui, a gente vai viajar pra Foz do Iguaçu, vamos gravar em Foz do Iguaçu. E aí? Falei, mano, será que eu tô na equipe? Não tô, mas não faz sentido. Eu aprendi a ficar em São Paulo, fazendo base. Aprendi, tem que aprender. No set. Entendeu? E aí recebi a informação, tipo, que eu ia com pouquíssimo tempo. E aí eu falei, puta, mano, vamos. E aí fui, aí conheci o Paraguai. E aí, de fato, é isso. O cinema me abriu essas portas do... Fui para outros 2 países, conheci o Paraguai, conheci a Argentina. E aí fiquei um mês longe da minha família, assim. Então foi o Nossa. tempo que eu tava muito longe da minha família. E aí muito longe fisicamente, geograficamente. Então é isso, assim, foi uma grande loucura, mas muito boa. Porque também falei, boa, consigo viver longe, assim. Porque quando a gente não sai, a gente fica nesse receio de será que eu vou aguentar? Será que não? Eu falei, pô, sobrevive, hein? Sobrevivo, família, E foi magnífica, assim, aí eu queria contar. Essa é uma outra curiosidade muito boa. Não, importante. Importantíssima pra falar que o cinema também me proporcionou bons acessos. Essas Isso é boas coisas. E pelo Beleza Fatal também. E aí, pelo Beleza Fatal, não. Não me você levaram ficou- pra viagem. você Fiquei ficou só em Osasco. E rodando em São Paulo. Rodei algumas locações em São Paulo, mas aí Beleza Fatal não me levou tanto pra esse lugar, mas me trouxe muito contato com muitas pessoas, assim. Então é isso, assim, a diretora-geral, que é a Maria de Médici, perfeita, você vai assistir porque eu vou falar que falei de você. Muito boa, assim, aí é isso. Maria, que é Pô, ela tem uma trajetória e tem um olhar de direção, assim, que é bizarro, assim. Bizarro. Sim. E aí de poder ver, de poder acompanhar, de falar, cara, você conta história assim, eu quero contar a história num caminho parecido. Tem uma perspectiva assim. A gente tem um olhar que eu acho que combina, assim. E aí ele foi me proporcionando essa viagem sem sair do lugar, mas viajar a partir do conhecimento que as pessoas tinham e compartilhavam, assim. Legal. Porque esse foi um projeto que eu senti, pelo menos que as pessoas estavam dispostas a compartilhar a trajetória delas, porque eu também sou a pessoa que vou conversando e também vou perguntando sobre essas coisas. As pessoas estavam dispostas também a trocar e a falar sobre isso, e isso eu acho muito bacana. Nossa, legal isso. Sobre compartilhar as trajetórias, porque aí pra quem tá chegando, você vai entendendo que, né, é um caminho árduo, né, até as pessoas chegarem nesse lugar, e aí com os privilégios, né, que as pessoas têm, do QI, o sobrenome, mas que existe um caminho e a gente vai entendendo por o quanto onde esse foi, caminho, né, ele também é possível, e como que eu trilho um caminho pra chegar nesse lugar também. E aí produzi, tava lá na produção de Beleza Fatal, muitas coisas. Mas é isso, esse projeto magnífico que tá aí pra vocês. Primeira novela, e aí tinha os pesos, né? Era, de fato, a primeira novela produzida por um streaming. E aí, que é isso, tem uma grande parte da equipe, era uma galera que veio da Globo, de fato, mas a estrutura era outra, era gravando num galpão, em galpões em Osasco, que não tinham toda glamour, a estrutura, né? Não tinha todo esse glamour. É isso, eu olhava as locações ali, elas estavam de fato muito bonitas. Só que o galpão é isso. Não tinha nada do acústico, não tinha. Uhum. Então é sobre ir se entendendo nesse lugar e como que você produz, assim. E então tinha um peso, assim, eu ficava olhando e falava, cara, eu tô na equipe que tá produzindo a primeira novela pra streaming, assim. Fora que menos capítulos, tudo muito enxuto, né? Tudo muito, assim. Então, quando eu tava lendo o roteiro, e aí eu, de fato, já sou uma pessoa, eu gosto muito de conversar. Eu sou da conversa e tal. Então, se a pessoa estiver me falando tudo que vai acontecer, eu fico aqui horas brisando e vou criando junto. Pra ler, eu já sou um pouquinho mais demorado, assim.
Já tenho uma preguiça, eu começo ali, aí dou uma dormida, eu sou essa pessoa do... o que você faz pra dormir? Leio. Durmo. Capota. A mesma página, dormi. Sou essa pessoa, mas tô tentando melhorar, tá? E aí, no áudio agora. Entendeu? E aí, eu fui lá e comecei a ler o roteiro, e já era um roteiro que já ia entretendo, porque todo episódio tinha coisa. Sim. Porque era isso, era pensar uma novela de 256 capítulos, de 300 capítulos, em 40. Foi 40? 40. 40, né? Uhum. Então era isso, assim, todo episódio tinha coisa. Todo episódio tinha bom, E né? era uma dinâmica, né? É aquela coisa que você o DNA do crime já vem de um outro lugar mesmo. Sim. Então, realmente, produções totalmente difíceis, complexas de frente, mas muito prazerosas de se fazer. Sim, mas né? muito prazerosa. É isso, a novela acontecia 2 unidades gravando ao mesmo tempo. Então era isso, tinha gente que às vezes a gente tá gravando nos estúdios, tem um estúdio aqui que tá gravando uma coisa e o outro tá gravando outra completamente distinta. E às vezes episódio 1, estamos gravando. Uhum. Gente, qual que é a próxima cena? É a cena do episódio 39. Gente, que maluquice. E aí você tem que entrar nessa dinâmica e aí é bacana, assim, é bacana. Foi bem prazeroso, assim, eu olhava e falava, cara, tô na equipe da primeira novela. E aí são as coisas que vão aquecendo, o nosso né? ego. Eu falava, pô, o Clever de 12 anos deve estar felizão, hein? O menino tava sentado lá no cinema, que o Mascate tava proporcionando, tá muito feliz agora. De né? fato. O acesso proporciona muitas outras perspectivas, né? Sim. Talvez se você não tivesse tido esse contato com o audiovisual nesse lugar, você não teria se interessado, você não teria buscado, você não teria ido atrás de coisas diferentes, né? Sim. A gente sabe que a gente está hoje numa sociedade onde essa juventude que está vindo agora tem acesso a tudo o tempo inteiro. É bombardeado. Sim, o acesso é muito fácil, né? É bombardeado o tempo inteiro. E até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, até que ponto eles vão conseguir aproveitar todas essas oportunidades que estão ali, né? Filtrar, né, no caso, Sim. né? Porque vai estar ali de alguma maneira. E é isso, né? Então, assim, eu vejo que a sua trajetória ela foi muito linear no sentido de que tudo que abriu as portas para você, você falou, eu vou. Sim. Vou na cara, vou na coragem, vou tentar. Sim. Né? Então isso é muito legal. E aí você passa por Beleza Fatal e agora qual é o momento agora? Após Beleza Fatal, junto com uma companhia, a Cia Gratage, que é uma companhia de teatro, que, enfim, tô aí com eles desde 2017. Eles estão há mais de 10 anos aí pensando no teatro. E aí eu entro em 2017 e a gente se ama. E aí eu venho com essa coisa do, gente, o audiovisual é bacana, hein? Vamos pensar essa possibilidade? E aí a gente escreveu um projeto, que é um doc, Que Deus Te Faça Feliz, pra uma premiação, pro 6º Prêmio Jardim Miriam Próxima Estação, que é um prêmio do Jamac. E aí o Jamac sempre tá nessa minha carreira, assim, eu devo muito a minha carreira dentro do cinema, e o lugar onde eu tô hoje, ao Jamac. Fato, assim, ao Jamac e ao Lar Maricina, que foram os lugares que me colocaram, de fato, nesse mundo. Devo muito a eles. Gratidão. Thaís, você é perfeita, tá? Importante falar isso. E aí a gente foi lá e mandou o projeto. Aí o projeto nasce para falar sobre a importância do benzimento, né? Que é uma prática que vem se perdendo ao longo do tempo. E a gente manda muito nessa perspectiva de falar sobre isso. E aí sempre foi uma vontade minha, porque a minha avó faleceu em 2019. E a minha avó era uma mulher benzedeira, né? Ela benzia. Então, eu sempre tive vontade de falar da minha avó, de eternizar a memória da minha avó a partir do audiovisual, né? Essa possibilidade de poder contar histórias. Então, eu falava, pô, eu quero contar a história dos meus, e aí eu quero contar a história dessa mulher, que tem muita história pra contar. Sim. Uma mulher que pariu 14 filhos, 7 homens e 7 mulheres, pariu um gêmeo, Cosme e Damião. Então, eu falo, mano, tem várias histórias da minha avó que eu posso transformar que eu irei transformar. Não só posso, como irei. Transformar em audiovisual, em filme. E aí nasce essa proposta do vamos falar sobre o benzimento. E aí a gente mandou o projeto e o projeto foi contemplado. Ah, legal. Que Deus Te Faça Feliz, é uma premiação bacana. E a gente falou, bom, agora vamos fazer acontecer, né, família? O primeiro projeto que de fato eu estava dirigindo, eu falei, pô, tem a importância da primeiro projeto que eu estou dirigindo e o primeiro projeto que eu estou dirigindo falando da minha avó. Duas então, perspectivas, um peso, né? Entendeu? Tinha um lugar muito afetivo de um lado e do outro. E aí o projeto foi acontecendo e tal, e eu ia entrevistar algumas pessoas que benziam e tudo mais. E aí foi caindo num lugar de vou falar do benzimento a partir da memória da minha avó. Legal. E aí eu entrevisto
uma pessoa que é o meu babalaxé, eu sou uma pessoa de candomblé iniciada. E aí eu entrevisto o meu pai de santo, meu babalaxé, que é uma pessoa que hoje também tem aí as práticas do benzimento e ele teve muita relação com a minha avó. Legal. Né? Então ele também é uma pessoa que tem um legado dela, ele também caminha com esse legado dela, que era do benzimento, que ela ensinou pra ele. Eu falei, mano, quero entrevistar o senhor. Aí falei com ele, eu falei, tô com esse projeto, quero te entrevistar. Ele ficou meio assim, eu falei, mano, é sobre a minha avó e tem um lugar de importância. E aí gravo esse doc, assim, e aí foi, pós essas experiências na grande indústria, eu produzo esse primeiro filme meu, junto com a companhia, com a Cia Grattage. Nesse lugar muito afetivo eu falo, eu acredito nesse cinema aqui. É nesse cinema que eu acredito. É o cinema de guerrilha, é o cinema independente. Essa coisa do, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ela também ela é verdadeira. A gente se organiza, mas na prática a gente sabe que é isso também. Isso é muito real. E aí, pós essas grandes experiências, eu produzo esse projeto, assim. E aí que foi muito bonito, assim. Já tá finalizado. Já tá finalizado. E aí agora tô escrevendo ele aí pra correr em editais. A primeira exibição dele foi no dia 8 de fevereiro. Foi o lançamento desse dele. Ano. Desse ano, no Sarau Cinematográfico do Mascate Cine Clube. E aí foi uma exibição muito bonita. Chorei a beça. Aí você não consegue falar do processo, você fica muito emocionado. Mas aí, pós isso, aí já tô pensando, né? Quais são as outras coisas que eu vou produzir. Porque quando você produz a primeira é igual a tatuagem. Fez a primeira, você quer fazer outras. E aí, filme também é isso. Fez o primeiro, você entendeu como que é o negócio? Você quer fazer outros, porque você entende a potência que é esse lugar. Aí eu falei, só de ir juntando. Aí você mexe no arquivo de família. E aí mandei, fiz um COI pra digitalizar as fitas VHS que a gente tinha. Corri. E aí, mano, fiz esse corre, aí falei pra minha família, família, não tenho dinheiro, vocês vão me ajudar. Dividi lá pra todo mundo, porque todo mundo queria ter acesso a essa fita. Tá certo, justo. Tem vídeo de todo mundo lá, e aí você mexendo nessas memórias, assim. Então é isso, assim, da memória do Clever de 4 anos de idade, do aniversário de 6. Então, de remexer isso, assim, eu falo, o audiovisual, essa coisa do filme, do vídeo, ele tem um poder que é muito foda. Sim. Muito foda, assim, do poder ver a minha avó de novo, do poder escutar a voz da minha avó de novo, isso é muito bonito. E aí de eu poder ter colocado isso no filme, né? De escutar uma pessoa que é muito importante pra mim, que é o meu sacerdote, falando de uma mulher que foi importante na minha trajetória e que é importante até hoje, porque nada que eu faço não tem sentido ou tá desconecto com a minha família. E aí de ver ele falando de uma pessoa que é tão importante pra mim, que é importante pra minha mãe, que é importante pras minhas tias, e de ver minha família em peso, assim, uma família que não tem contato com esse rolê do cultural, assim, não é as pessoas que, vamos ter um sarau, vamos. Não é as pessoas que estão ligadas a esse lugar. Você vai no cinema pra assistir a Marvel, só que aí pra assistir o filme do independente é mais difícil, assim. Não tem e aí nem minha espaço família pra ver. É isso, minha família tava em peso, assim. Isso pra mim foi legal. muito bonito, assim, de ver 2 fileiras lá do teatro do Céu Alvarenga só da minha família, assim. Eu falei, isso também tem um peso de ancestralidade. Muito. Uma carga onde você traz ali um lugar de afeto, um lugar de acolhimento e principalmente um lugar ali de celebração da existência da sua família, da sua avó, da sua narrativa, né? Sim. Então isso é muito importante, é muito bonito, muito simbólico. Muito simbólico. E aí depois de ouvir de pessoas que não tiveram nenhuma relação com ela, que hoje tem relação comigo, mas que não conheceram, não tem relação tão íntima com a minha família. E de outras pessoas que estavam no teatro por conta de outros projetos, as pessoas falarem, eu fiquei pensando na minha avó, eu lembrei de fulana, eu lembrei de uma mulher que benzia quando eu era pequeno. Falei, então esse cinema faz sentido. Porque eu contar a história da minha avó, da Dona Toinha, é contar a história da Dona Maria, é contar a história da Dona Cida, contar a história dessas outras pessoas que também estão nessa prática, que também vieram com esse dom, com esse legado mesmo, que era o benzimento, e dessa memória afetiva que é a avó. Sim. Né? Então eu falei, tô contando a história da minha avó, mas eu tô contando a história de várias vós aqui também. Tá certo, tá certíssimo. Acho que isso fecha muito bem, assim, né? Essa sua
iniciação ao mundo audiovisual, ao mundo artístico, fecha no sentido assim, um ciclo, sabe? Para se iniciar outro ainda melhor, ainda mais, com mais propriedade, né? Gente, a nossa conversa tá super gostosa, tá muito boa. Porém, entretanto, estamos chegando ao fim. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores aí, para quem está assistindo, ouvindo, enfim. Que mensagem você daria para quem está iniciando nesse universo artístico, seja teatro, audiovisual, enfim, nesse universo? Pô, enfim, eu acho que a arte ela é uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa. E aí eu posso falar do audiovisual enquanto ferramenta de contar histórias. O teatro é uma ferramenta de contar história. A música é uma ferramenta de contar história. A arte é uma ferramenta de contar história. Então, que a gente possa, que eu, que você, que todo mundo, que a gente possa estar sempre caminhando lado a lado com a arte para poder contar as nossas histórias a partir da nossa ótica. E aí que seja da ótica que a gente melhor preferir, que a gente possa contar as nossas histórias da nossa forma, da forma como a gente se sentir melhor. E contem as histórias de vocês. É isso, a gente tem uma ferramenta poderosíssima que é o celular. Hoje, assim, aí, pô, com o celular a gente consegue fazer coisas gigantes, assim. Então, utilizem da ferramenta que vocês têm para contar as histórias de vocês, que seja pela dancinha, que seja pelo quê? Porque tudo é sobre o movimento, é sobre o corpo, é sobre arte. A gente faz arte da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. A arte é política, e a gente não tá falando de política partidária, a gente tá falando de política. A gente estar vivo é um movimento político, a gente ser artista é um movimento político. Então, que a gente seja artista, que a gente faça arte todos os dias da nossa vida e que a gente tenha prazer em fazer isso. Perfeito, Clever, perfeito. Agradeço a sua presença, a disponibilidade de estar vindo aqui nessa segunda temporada. E, gente, é isso. Esse foi o encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pô. Sigam a gente, compartilhem, comenta. Antes disso, já ia esquecendo, hein? O @, deixe seu @, como a gente não pode esquecer. Olha lá, hein? @Clever_Pere. Clever, Clever, tá bom? Nossa, essa letra. Que é isso, né? Confunde. Não sou Kleber com K, não sou Kleber com B, Clever. Tá certo. E é isso, gente. Sigam, compartilhem, @podnalaje. E é isso. Se tiver dúvida, perguntas, qualquer coisa, manda pra gente. E obrigada de novo, Clever. É eu que isso. agradeço. Obrigado, gente. Beijo e até o próximo episódio.